Olá pessoal, então dando início à continuação do nosso projeto de Power BI, do nosso curso básico, nós iremos agora nos direcionar para o editor do Power BI. Nós já finalizamos todo o processo de estrutura de importação de bases, nós já fizemos os tratamentos de dados necessários, nós já criamos o nosso calendário e agora nós podemos sair do editor de consultas e entrar no editor do Power BI, que é onde de fato iremos criar o nosso projeto, ok? Como é que eu faço isso? Página inicial, eu vou lá no fechar e aplicar, aqui no início do menu fechar. E automaticamente ele vai carregar para mim o meu editor do Power BI, ok? Ele vai carregar e vai importar para mim todas as tabelas que compõem o meu projeto. Automaticamente aqui no lado direito você vai verificar que ele vai estar trazendo todas as tabelas, tudo que eu criei, todas as tabelas que foram importadas e foram tratadas, ele obrigatoriamente precisa carregar aqui para a minha guia de campos, que é onde eu preciso iniciar o processo de tratamento de dados, ok? E agora, uma parte bem importante, antes de darmos sequência ao processo, nós relacionarmos essas tabelas, verificarmos de que formas essas tabelas irão se comunicar. Dentro do conceito de fato e dimensão, nós entendemos que tabela fato seria uma tabela genérica, uma tabela padrão, contando todas as informações de venda, de produtos, uma base bem completa, que não há esse requisito dela ter datas repetidas, ter nome de vendedor repetidos, nome de cliente, porque é uma base que vai estar composta com todas as informações necessárias de vendas, nesse nosso exemplo. E as tabelas de dimensões são as tabelas que vão complementar essas informações, caso seja necessário, através de dados complementares. Então eu preciso relacionar, entender de que forma essas tabelas irão se comunicar, ok? E aí, para mim entender de que forma essas tabelas irão se comunicar, nós iremos entrar num processo chamado de modelagem, né? Que nós vamos definir dentro dos modelos de dados de que forma essas tabelas elas se relacionam entre si, para que a gente possa estar incorporando informações de uma tabela na outra. Essa aqui é de modelagem, onde iremos fazer os relacionamentos entre essas tabelas, estão aqui no lado esquerdo, aqui na composição de relatório, dados e modelo, nós iremos escolher a opção modelo, que é justamente onde iremos identificar de que forma essas colunas irão se relacionar. Aqui nessa guia relatório, aqui no início, é justamente onde iremos compor os nossos gráficos, importar nossos layouts, nossos planos de fundo, para compor a visualização dos meus dashboards, ok? Aqui na segunda opção, dados, é onde eu vou ter de fato a visualização dos dados que compõem cada tabela. Eu posso visualizar para utilizar para criar alguma informação complementar. Eu posso adicionar uma coluna, por exemplo, para fazer algum cálculo, uma coluna que eu posso utilizar para fazer alguma soma, tirar alguma média, qualquer outra operação. Eu tenho essa opção de adicionar novas colunas aqui, né, no editor do Power BI para me fazer algum tipo de operação específica. No nosso exemplo não será necessário, ok? Iremos aqui para a nossa guia, a terceira guia chamada modelo, que é onde de fato iremos criar os nossos relacionamentos entre as nossas tabelas, ok? Você pode diminuir aqui no zoom para ficar mais fácil a visualização. Você oculta aqui um pouco essa aba e aqui você tem toda a estrutura das tabelas que você criou, das 5 tabelas, são 4 tabelas de importadas e mais a tabela calendário, que foi a tabela que nós criamos para compor a estrutura de datas do nosso projeto, ok? E agora a gente precisa entender de que forma essas tabelas se relacionam. Bom, automaticamente o Power BI ele já entende aonde tem campos incomuns em colunas, em tabelas diferentes, ele já procura fazer algum tipo de relacionamento caso seja possível. O importante é qualquer relacionamento que eu vou fazer entre duas tabelas, eu preciso que uma das tabelas tenha campos únicos ou campos exclusivos, né? Por isso o conceito de fato dimensão. Eu já sei que toda tabela dimensão tem campos exclusivos, então eu já sei que não se repetem, então eu já sei que eu consigo relacioná-los com uma tabela fato. E isso eu não terei problema porque a tabela fato, ela vai ser uma tabela que vai ter
vários IDs, ela vai ter vários códigos, vários CPFs repetidos, nome de cliente, de produtos. Não tem essa preocupação de ter campos exclusivos, até porque ela não pode ter campos exclusivos, porque é uma tabela geral utilizada para venda, para qualquer tipo de operação dentro da empresa, ok? E aí eu preciso, o Power BI ele já trouxe para mim um relacionamento que ele encontrou entre a tabela clientes e a tabela vendedor. Que relacionamento foi esse? Eu passo o mouse nessa linha que liga essas duas tabelas, ele consegue identificar para mim, ele seleciona quais foram as colunas que ele encontrou em comum entre essas duas tabelas, ele fez um relacionamento. Nesse exemplo você percebe que as duas tabelas são tabelas de dimensões. Por quê? A tabela vendedor ela acaba sendo um complemento da tabela clientes, porque dentro da tabela clientes eu tenho um código do vendedor e essa definição de nome do vendedor, aonde que esse vendedor está lotado, eu poderia ter o endereço do vendedor, idade e assim por diante, e eu preciso complementar essa informação que somente na tabela cliente tem somente código vendedor, eu posso complementar com a tabela vendedor. Então eu posso relacionar essas duas tabelas de dimensão sem nenhum problema nesse exemplo. Porém, o padrão, o recomendado, a lógica sempre é tabela dimensão se relaciona sempre com a tabela fato. Onde tiver tabela dimensão vai se relacionar com a tabela fato, exceto nos casos onde temos essa tabela dimensão que ela está subordinada basicamente a uma outra tabela dimensão. Por que a tabela vendedor não está relacionada, eu não consigo relacioná-la com a tabela fato vendas? Por quê? Na tabela de vendas, nesse exemplo específico, eu não tenho nenhuma informação de vendedor, eu tenho informação apenas de clientes. Então, para me buscar essa informação de vendedor dentro da minha tabela de vendedor, eu tenho que relacionar com a tabela que tem alguma ligação com ela. Nesse caso específico, é a tabela de clientes, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse processo agora? Para me relacionar duas tabelas, eu tenho que identificar aonde que está o campo em comum dessas tabelas e fazer o relacionamento. Na minha tabela de vendas, por exemplo, eu tenho aqui a data de transação. Se eu tenho data de transação e eu vou trabalhar com o uso de datas dentro do meu projeto, eu preciso relacioná-lo com a tabela que trabalha com datas. Qual é a tabela do meu projeto que trabalha com datas? É a tabela calendário. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou relacionar a minha data de transação com a minha data da tabela calendário. A ordem da onde eu inicio o processo de ligação de relacionamento não interfere. Eu posso puxar de data para data de transação, eu posso puxar de data de transação para data no calendário. Não vai ter interferência, tá bom? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar sobre a data de transação na base de vendas e vou arrastá-lo até a data na tabela calendário. E aí eu vou soltar. Pronto. Automaticamente o Power BI já fez a ligação. Ele está informando que verifica que ele aparece o 1 e aparece o asterístico. O que significa isso? Significa um para muitos. Dentro do conceito de modelagem de dados, existe uma série de definições dentro desses relacionamentos. De forma sucinta para você entender, significa o quê? Que eu vou ter uma data exclusiva da tabela de datas, que ela pode estar aparecendo em diversas vezes dentro da minha tabela de transação, da minha tabela de vendas. Então significa basicamente isso, que é um para muitos. Eu vou ter uma data para muitas datas dela dentro da minha tabela de vendas, ok? Próximo relacionamento. Aqui na minha tabela de metas, eu também tenho a coluna de datas, né? São datas com campos exclusivos. Eu posso relacionar essa data com a data de transação ou com a data de calendário. Como é a minha data, as metas são as metas da empresa e eu já automaticamente estou relacionando com a minha tabela calendário, automaticamente as datas desse projeto vão estar sendo referenciadas pela data de calendário. Então, eu vou aqui em metas, eu vou arrastar a data para a data de calendário. Deixa eu fazer o relacionamento. Pronto, criou o relacionamento essas duas tabelas. Só organizar um pouco mais aqui. E agora, pessoal, o que nós temos mais aqui? A minha tabela de clientes, ela tem um campo chamado ID loja, que é o código do cliente.
qual é a tabela dentro da estrutura do meu projeto que eu consigo relacionar com essa tabela de clientes, que eu preciso trazer informações de cliente para essa tabela. Seria a tabela de vendas. Então, na minha tabela de vendas, eu também preciso ter esse identificador desse cliente. Então, eu tenho somente o ID loja, que é o código dessa loja. Então, aqui em cliente também eu tenho o código dessa loja. Então, eu vou relacionar essas duas colunas, essas duas tabelas. Eu vou clicar aqui em loja e vou arrastar aqui para ID loja. Ó, e vou soltar. Automaticamente ele vai criar o relacionamento. Ó, ele abriu uma tela aqui. O que está significando essa tela? Quando ele abre essa tela de relacionamento, ele está informando para você que está dando uma falha. E ele está mostrando qual é essa falha. Qual é essa falha? Se você observar aqui na tabela de clientes, ele está aparecendo vários campos nulos. Significa o quê? Que eu tenho campos que não são exclusivos. E dentro da minha tabela de clientes, eu não posso ter campos nulos, né? E eu tenho que fazer essa correção. Senão, ele não vai conseguir relacionar com a minha tabela de vendas. Né? E ele já está mostrando para mim que na minha tabela de lojas está ok, eu tenho no campo ID loja tranquilamente, porém aqui na minha tabela de cliente o ID loja está nulo, porque tem linhas em brancos e eu preciso removê-las. E aí a gente vai voltar no nosso editor de consultas para fazer uma correção final, ok? Ele já mostra que essa relação tem caracteridade muitos para muitos, significa que eu não tenho campos exclusivos em uma das tabelas, então não faz sentido eu criar esse relacionamento, tá bom? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar e nós vamos voltar no nosso editor de consultas para nós entendermos por que a tabela de clientes está aparecendo campos nulos. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na minha página inicial, eu vou voltar aqui no meu projeto, página inicial, eu vou aqui na transformar dados e voltar novamente para o meu editor de consultas, que eu preciso entender por que a minha tabela de clientes está aparecendo campos nulos, ok? Deixa eu carregar, pronto. Aqui na minha tabela de cliente eu vou vir aqui em ID loja e vou checar se ele está aparecendo campos nulos, como apareceu lá na minha visualização do Power BI. Se ele identificou que nós temos campos nulos aqui na minha tabela de clientes, como é que eu posso fazer essa correção? Eu deixo selecionado aqui o meu ID loja, por exemplo, e eu vou passar aqui o mouse aqui onde está o reduzir linhas. Se você observar aqui na parte de gerenciamento de colunas, eu vou em reduzir linhas e eu vou remover linhas em branco. Então, se tiver linhas em brancos, ele vai remover para mim, que eu não preciso que tenha linhas em branco dentro do meu projeto. Ele vai criar uma nova etapa aqui no lado direito, informando que eu removi linhas em brancos. E eu posso também ir nessa mesma opção e procurar aqui a remover duplicadas. Então, como eu não posso ter linhas duplicadas repetidas, se tiver algum ID repetido, se tiver alguma coisa nesse formato, ele vai remover, porque eu não posso ter, porque como é uma tabela de dimensão, ela tem que ter valores exclusivos para cada linha, ok? E aí eu vou remover também duplicadas, somente isso, pessoal. Então agora eu vou fechar essa tabela, fechar novamente aqui o nosso editor de consultas, eu vou aqui em fechar e aplicar, e vou voltar para o meu Power BI para verificar se agora realmente ele vai entender que a minha tabela de clientes está ok, que ela tem campos exclusivos e que ela pode se relacionar com a tabela de vendas, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso modelo de dados e aqui agora eu vou pegar o meu ID loja novamente na minha tabela de clientes e vou arrastá-lo até o meu ID loja aqui na tabela de vendas. E aí vamos ver o que acontece. Automaticamente ele já relacionou, ele já identificou que eu tenho um único campo exclusivo aqui em clientes para muitas vezes repetida aqui na minha tabela de vendas. Então ele já conseguiu fazer o relacionamento. Ó. Código vendedor está relacionado com clientes, a calendário está relacionado com a tabela de vendas, então eu já tenho o meu relacionamento todo pronto, todo completo para mim poder utilizar dentro do meu projeto. As minhas tabelas já estão relacionadas e agora eu posso entrar dentro do meu editor visual para me criar os nossos gráficos, ok? Então eu vou voltar aqui e aí na próxima aula nós vamos dar sequência agora de fato com a importação do layout e a criação das nossas medidas e nossos gráficos dentro do nosso projeto, tá bom? Até a próxima.